e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda novamente. Vamos continuar aí a nossa segunda fase e vamos ver agora o que ocorreu após o rei tomar conta ali daqueles estados, daquelas regiões, tá? Então, após o rei se tornar o administrador da política e da economia daquelas regiões que estavam ocorrendo a prática comercial, óbvio que o rei não ia deixar o direito comercial seguir nas mãos dos particulares. O rei ele queria centralizar o poder. Então, para isso, o que o rei fez? O rei construiu o próprio direito comercial, um direito de poder estatal e que vinculou todos os subordinados daquela época, ou seja, toda a população, a cumprir esse direito comercial. E através da construção desse direito comercial, surgiu a primeira obra doutrinária, chamada de Tractatus de Mercatura Sil Mercatori. O autor dessa doutrina foi Benvenuto Stracca, e o ano de publicação dela foi de 1553. Então essa foi a primeira doutrina do direito comercial. E após os reis daquelas regiões editarem esse direito comercial de caráter público, por óbvio, as corporações de ofício foram aos poucos sendo substituídas pelos tribunais do comércio, que tinha o caráter público. Então, esses tribunais do comércio substituiu essas corporações de ofício que a cada dia ia perdendo ali a sua força por conta do poder estatal. Então, nesse momento, desaparece aquele direito comercial da primeira fase de caráter corporativista e surge o direito comercial posto e aplicado pelo Estado. Então, perceba que após o rei se tornar o detentor do poder estatal, ele, por óbvio, pensando no que? Na centralização desse poder, ele reivindica esse direito comercial corporativista de caráter privado, né, de codificação privada, ele reivindica para o quê? Para o poder estatal, para que o Estado regule essa prática comercial. Até porque o rei ele queria cada vez mais poder, né? Ele queria ditar as regras de tudo e de todos. E ele não poderia deixar de fora esse direito comercial que estava muito crescente ali naquela época, e estava regulando uma classe que estava ficando cada vez mais rica naquele momento, que era a classe burguesa. O que nós temos aí para visualizar no mapa? Nós temos que ter uma noção de que lá na França, em 1804, surge o Código Napoleônico, tá bom? E esse Código Napoleônico de 1804, ele vai regular também o direito comercial. Mas nesse Código Napoleônico, nós veremos algumas modificações na definição do que seria o comerciante, tá bom? Então agora a gente vai sair aqui da Itália, que nós aprendemos a primeira fase, né, que nós saímos, e nós ingressaremos agora na cidade da França, tá? No Código Napoleônico. Então é importante a gente fazer esse raio-x geográfico para a gente se encontrar em qual região estamos tratando essas mudanças, tá? Então vamos lá para a França no Código Napoleônico, tá? De 1804. E o Código Napoleônico, ele dividiu dois ramos do direito privado. Então o Código Napoleônico, visualizando a classe burguesa, criou o Código Comercial para a classe burguesa, tá? Visualizando o interesse dos comerciantes, ou seja, da burguesia. E também, como existia do outro lado a nobreza fundiária, o Código Napoleônico também criou o Código Civil, que visava os interesses da nobreza fundiária. Então o Código Comercial daquela época valorizava a riqueza mobiliária, ok? Por outro lado, o Código Civil, ele centrava-se no direito de propriedade. Porque qual era o interesse da nobreza fundiária? Como o próprio nome diz, né, a fundiária, eles tinham interesse no quê? Nas terras, nos bens imóveis. Então, o Código Civil foi criado para regular os interesses da nobreza fundiária. Acontece que o Código Comercial e o Código Civil, eles precisavam do quê? Eles precisavam de uma delimitação para que houvesse uma caracterização de até onde o Código Civil iria atingir uma certa relação e até onde o Código Comercial iria atingir uma certa relação, tá?
Então o Código Napoleônico, ele se deparou com esse grande problema. Espera aí, o que é que nós vamos definir como atos do Código Civil e o que é que nós vamos definir como atos do Código Comercial? E aí então, o Código Napoleônico trouxe o critério de delimitação do direito comercial. E qual foi esse critério para delimitar o direito comercial? A doutrina francesa, ela cria nesse momento a teoria dos atos do comércio. O que essa teoria dos atos do comércio previu ali para as pessoas? Que quem praticasse os atos do comércio previsto na lei era tido como comerciante e deveria ser aplicado às normas do direito comercial. Olha só que negócio interessante. Essa teoria dos atos do comércio, que define o comerciante, aquele que pratica atos configurados na lei como atos de comércio, traz o que? Uma necessidade, anota aí na sua apostila, no seu caderno. Então traz uma necessidade de o legislador regular todos os atos que caracterizavam o comércio. Então aí surgiu essa problemática. Por quê? Imagine só, os comerciantes então, eles tinham aí a evolução dos seus atos. E a gente tinha do outro lado o legislador que tentava alcançar esses atos do comerciante. Então perceba, o comércio, ele cada dia mais estava evoluindo. Então aqui o comerciante definia um novo ato comercial, tá? Então ali criava-se um novo ramo do comércio. Aqui um outro novo ramo do comércio. Aqui um outro novo ramo do comércio. Aqui outro. E o legislador, ele descobrindo que havia esse novo ramo do comércio, então ele criava um ato aqui. Só que até a criação dessa definição do ato do comércio, quando ele criava aqui, ó, esse ato do comércio aqui, já havia outro, tá vendo, ó, para ele criar. Então ele tinha que correr contra o tempo para regularizar esse outro ato do comércio. E ele só iria criar esse outro ato do comércio aqui, nessa linha do tempo. E aí já existia outro ato do comércio novo. E o legislador, correndo contra o tempo, tentava mais uma vez regularizar esse ato do comércio. E quando ele conseguia, já havia surgido outro que precisava ser regularizado. Então perceba que o legislador, ele se tornou incapaz de seguir os novos atos comerciais que surgiam ali. Então perceba que nesse momento do Código Napoleônico, surgiu uma grande problemática com essa delimitação do direito comercial. Por quê? Nós percebemos que lá na Itália, na primeira fase, o comerciante ele era definido através do registro na corporação de ofício. Então quem era comerciante lá na Itália na primeira fase? Aqueles que tinham registro nas corporações de ofício. E no Código Napoleônico, quem eram os comerciantes? Aqueles que praticavam, vou até grifar para você, os atos do comércio previsto na lei. Então perceba que o legislador, ele até teve uma boa ideia, só que ele não percebeu que seria inviável para ele criar essas normas em tempo hábil, de forma que acompanhasse a evolução desses atos do comércio na sociedade. Então, é esse ponto que você tem que pegar aqui nessa parte da aula, e daqui a pouco a gente vai voltar para continuar aqui essa ideia, para mostrar para você algumas doutrinas que surgiu diante dessa problemática aqui, e qual foi a ideia que o Brasil recepcionou. Foi a ideia do Código Napoleônico ou foi a ideia da primeira fase lá da Itália? A gente vai encerrar aqui agora, a gente vai dar uma pausa e a gente já volta na próxima aula para discutir acerca dessa problemática. Beleza? Então, espero você agora no terceiro bloco da nossa segunda aula.